sofrem com o nosso trânsito. São vários pontos congestionados, principalmente em horários específicos. Podemos citar como exemplo não só o centro da cidade, mas a Rua Júlio de Castilhos, no antigo terminal de ônibus, a Avenida Militar com a Avenida Moreira Paz. Entre tantos pontos de gargalo, ainda temos antigos problemas com a linha férrea que corta a nossa cidade. Necessitamos de melhorias e obras urgentes, pois o que a Rodosul faz é apenas a manutenção daquilo que já existia. Não há ampliação, duplicação, retornos, passarelas ou viadutos. Nem sequer as próprias BRs no perímetro urbano têm conservação. Quem trafega pela RS 122, estrada para Antônio Prata, no trecho que pertence à vacaria, está à mercê do descaso. Além disso, não basta termos um novo aeroporto. Necessitamos de um acesso rápido e eficiente. Entretanto, entendo que tão importante quando questionar o poder público é apresentar sugestões. E sabemos que agora, em junho de 2013, termina o contrato do Estado com a Rodosul. Assim sendo, teoricamente, terminaria os pedágios. Porém, está comprovado que os pedágios, a terceirização das rodovias, é uma das melhores soluções em todos os países desenvolvidos. Senhores candidatos, nós, a população, não somos contra os pedágios. Coragem, investidor, gerador de empregos. E tem a visão social do todo da vacaria. Isso é muito importante. Veja bem, em 1950, cortaram vacaria com a BR-116, onde está a sua empresa. Em 1960, a BR-285, onde ocorre o caos do trânsito na Avenida Militar, porque não houve melhorias na área. Em 1972, uma ferrovia. Ao invés de ficarmos chorando porque retalharam vacaria, de todas as formas, deveríamos buscar sempre a compensação. Quando da montagem do programa de pedágio, os perímetros urbanos ficaram de fora, porque foi contratado com o BIRD o financiamento para travessias urbanas, que no governo seguinte foi arquivado, rejeitado, abandonado pelo governador Olívio Dutra. Perdemos as travessias urbanas que tinham financiamento garantido. Hoje, o que nós temos é uma avenida militar congestionada, ônibus, caminhões, um distrito industrial inacessível, o trem. É preciso resolver. E aí eu pergunto, por que é que não resolvemos esse problema até agora? Nós não podemos buscar a delegação para o município, uma rodovia federal. O Estado já devolveu para a União vai colocar pedágios, quem sabe, ao nível de tarifa do que já acontece em Santa Catarina. Concordo, nós não podemos viver sem pedágios. O candidato pergunta do Cardoso aí foi interessante e importante, porque eu acho que é um tema que está bastante latente na comunidade. Desde que o contrato foi mal feito, não é culpa das concessionárias, foi mal feito à época aprovado na Assembleia Legislativa, à época o ex-deputado era deputado. Então, dizer que aquele ponto que ficou a parte urbana de fora foi muito prejudicial para a cidade. Aí eu acredito que as concessionárias já colocaram isso agora, na pedida de renovação e prorrogação, que colocaram que tem disponibilidade de fazer investimentos, inclusive para o anel viário. Então, o que nós devemos fazer agora é tentar discutir com o DENIT, como já estamos fazendo, que o anel viário, independente de haver ou não a concessão, nós já temos o processo andando, já existe o traçado todo do anel viário, que tira o fluxo do trânsito pesado do centro da cidade, da Avenida Militar, e resolve grande parte dos problemas. E dizer que esse novo contrato de construção tem que ser pensado e discutido com a comunidade, para não ficar novamente de fora, à mercê apenas dos deputados resolverem o que fazem, e aí nós depois ficarmos com o problema, a cidade ficar com os problemas. Para nós é bom, daqui a Zona Atlântica, dizendo que veio a vacaria, que vai vir a vacaria por causa de um grande polo logístico, aeroporto, fronteiras, uma ferrovia. Vamos fazer esses pontos que são extremamente positivos, resolver os gargalos que são o anel viário, que pode ser resolvido tranquilamente com a nova concessão, ou então como está sendo feito agora através do DENIT com recursos públicos. Ok. Eu estou a pergunta do Souza, que fala um pouco da história, dos ciclos que Vacaria viveu, acho que foi muito importante nós pensarmos, se nós não pararmos de analisar o passado, nós não conseguimos planejar, diagnosticar bem o passado para planejar o futuro. Acredito que esse ponto que nós chegamos hoje, como eu disse há pouco, nós estamos tendo um grande momento, bem alicerçado, com a escola do Senai, Sebrae, SESC Senac, o antigo São Francisco, que hoje também
também está promovendo qualificação profissional. Esse é um alicerce importante, que as empresas que nos visitarem, poucos dias eu recebi vários empresários que colocavam a disponibilidade de vir em Vacaria e percebem essa questão da qualificação da mão de obra, as condições ainda que nós temos de mão de obra, e também se colocam esse polo logístico que Vacaria está se formando. Nosso Instituto Federal vai ser importante, porque nos transforma também num polo educacional. O ER e agora o Instituto Federal com mais de 1.500 alunos. Isso vai ter uma alavanca muito forte. Eu acredito que agora nós estejamos preparados, alicerçados, prontos para dar esse novo impulso, que já existe. Já existe, como disse antes, percebam na cidade, na CR, como está andando construção civil, a nossa economia girando junto com o Brasil. Mas agora nós vamos preparar para dar esse novo impulso, e certamente Vacaria ser uma cidade que já é vista com novos olhos e vai ser certamente aqui para frente muito mais. Muito obrigado. 10 da manhã, 48. Concordo que os trabalhadores são uma solução e não um problema. É verdade que Vacaria cresceu. Não são só os 62 mil habitantes reconhecidos pelo IBGE. As delegações que vieram de toda parte e aqui ficaram após a colheita continuam trabalhando. O nosso grande problema não é consequência disso. O nosso problema é falta de gestão. Um gabinete de imigração iria controlar, iria estabelecer, iria criar regras, iria disciplinar. Hoje temos invasões em várias partes da cidade. E o poder público, de braços cruzados, dá a impressão que estimula essas invasões. Nós precisamos, na gestão da saúde, enfrentar a presença de tantas e tantas pessoas que chegam na época da colheita. Mas, para isso, o Estado tem solução e o município também. Não se faz a praia uma operação golfinho? Por que não se faz uma operação colheita, buscando no Estado maiores recursos da saúde? Isto não teria deixado Vacaria no caos da saúde, onde temos postos de saúde sem médicos, onde temos a UPA para emergência e urgência, atrasando os procedimentos em várias horas e comprometendo o atendimento à saúde pública. A criação do Distrito Industrial 4 para trazer grandes indústrias será o nosso primeiro ato de governo. E isso vai gerar empregos que os vacarianos estão perdendo. Muito obrigado. Vamos agora para a qualificação de mão de obra do nosso colaborador. Obrigado, Joildo. Minuto e meio, precisa fazer parte daquela bancada que dava ao setor empresarial o amparo, a salvaguarda e o caminho dos debates. Muitas vezes divergimos, mas na maior parte convergimos quando se trata de geração de emprego. E se não for pela formação e qualificação de mão de obra, nós não conseguiremos. Estou ansioso pelo aeroporto. E tudo vai acontecer amanhã. O Instituto Federal amanhã, o anel rodoviário já fazem. O prefeito está há 8 anos na prefeitura, fez parte do governo passado, governo atual, tinha o governo federal, tinha o DENIT na mão, mas o anel viário não saiu do papel ainda. Tínhamos a chance de fazer o desvio atrás do terminal de cargas, como o Suzin pretendia fazer. Não foi feito. Poderíamos ter feito uma solução doméstica. Claro que nós vamos dar todo o apoio, porque liberado o aeroporto novo, vamos implantar o aeroporto antigo. Em parte da sua área, que é de 97 hectares. Uma parte é o parque municipal, 40 hectares, que é o parque Luiz Eduardo Esquio, criado já em administrações passadas e pela Câmara de Vereadores assim intitulado. Nós vamos criar áreas de lazer e um grande centro de formação e qualificação. Eu fui funcionário do SESC, 7 anos. Eu sei o que uma entidade pode oferecer da qualificação e vamos dar todo o apoio para implantar lá o maior centro. Obrigado, candidato Francisco Ávila. Esse tema do Senai é muito importante. Foi uma grande conquista que nós tivemos na época do juiz era o presidente. Foi talvez um grande passo, como dissemos, para criar esse alicerce, uma boa fundação para agora construir a casa. Essa parte de qualificação, sem dúvida, é importante. Como eu dizia, as empresas que eu recebi como proprietário da Rodário quer publicar aqui a sua produção. A Aerosul também quer publicar, inclusive está pensando em fazer óleo de soja aqui em Vacaria. Já está estudando a planta aqui na Aerosul, no Distrito Industrial 3. E outras empresas, como a Carban, que é uma a Marco Polo, colocava essa necessidade de ter mão de obra qualificada. E em outras regiões, como Caxias do Sul, existe uma grande dificuldade.
agora, então, com tudo isso pronto, nós temos condições de buscar ampliação. Com a escola do Senai, nós já tivemos conversando com o nosso diretor em Caxias do Sul, Pascoal, inclusive já tivemos olhando terrenos. Então, olhamos alguns terrenos que poderiam ser utilizados, doados pela Prefeitura para fazer esse novo pavilhão, essa nova escola, de fato, do Senai, que tivesse outras condições de custos para essa ampliação que nós estamos tendo da nossa matriz produtiva, que é fundamental para gerar oportunidades, novos empregos e mais renda, que é uma coisa muito importante. Falando sobre a questão do aeroporto, está pronto, está liberado, a questão do anel viário, o ex-candidato foi deputado e não se teve nenhuma agenda de marcou com medo para tratar. Ok, obrigado, candidato. Agora, doutor. Saneamento, vida de recursos técnicos para a formação de mão de obra específica, etc., talentando a variação de intensidade de governo para governo. Acreditamos que a vida de cursos de graduação em engenharia mecânica, civil, mecatrônica, entre outros, colaboraria para criar uma nova tendência e somar ao perfil da atividade primária de nossa região. Pergunta: pode a administração municipal interferir junto a o ERS e outros para a vinda desses cursos? E sua plataforma de governo tem um projeto de desenvolvimento industrial que estabelece ações, prazos, recursos e responsáveis com conhecimento técnico para fomentar o setor em vacaria? Vamos deixar mais cópias depois para os nossos empresários, que coloca alguns pontos que são importantes para o desenvolvimento da indústria, principalmente. Porque, como eu dizia, precisamos gerar mais emprego, mais renda, gerar oportunidades, principalmente para os jovens, homens e mulheres, mas para os jovens que entram todo ano no seu mercado de trabalho. Então, agora, com esse alicerce pronto, como eu dizia, acredito que seja importante nós pensarmos uma nova área industrial. Por isso que o traçado do anel viário para nós é de fundamental importância para nós possamos já pensar em distrito industrial nessa região, para que já fique colocado nesse sentido, já aproveitando o anel viário. Outro ponto importante foi colocado aqui na qualificação, sem dúvida, a UFSC e a UERJ sempre são abertas para negociar com o poder público, até porque eles dependem de clientela e essa clientela vem da cidade. E nosso Instituto Federal, que está, são 7 cidades do Rio Grande do Sul, 120 no país, e uma será em Vacaria, com cursos técnicos e de graduação. A terraplanagem já está pronta lá na antiga estação experimental, hoje CEPAG, para nós iniciarmos a obra começa a ser licitada ainda este ano, e o ano que vem estará pronto, e a decisão é da comunidade dos cursos que serão feitos. Já foi feita, inclusive, a Assembleia, com a participação da CIC e de mais empresários para trabalhar. Obrigado pela sua resposta, candidato. Na televisão, nós mostramos a notícia do Correio Macarense. Escola técnica esquecida pelo Estado. Há muitas contradições. Claro que a administração municipal pode interferir junto à UFSC, o ERS, à Faculdade de Lages. Aliás, o reitor Giovanni confessou a mim, desabafou, e foi mal recebido quando esteve aqui. Pretendia adquirir o estabelecimento, que era o antigo Colégio São Francisco, e não recebeu apoio. Aliás, isto será esclarecido oportunamente. Em nosso governo, nós não vamos rejeitar a presença de nenhuma unidade de ensino. Vamos fortalecer a UERJ, que está enfraquecida, vamos apoiar as entidades, porque através da formação e de cursos que devem, naturalmente, ser trazidos para a vacaria, que vamos melhorar as nossas condições. O Distrito Industrial 4 não depende do anel. Nós temos áreas. O que não pode ser é continuarmos com o problema da rotatória. O SUSIM tentou, com um projeto de R$600 mil, fazer o viaduto, pois o prefeito gastou R$662.465,70 em propaganda, pela qual foi condenado, inclusive ontem, a pagar R$100 mil de multa pela Justiça Eleitoral. Foi condenado pelo Tribunal de Contas. Esse dinheiro estaria com recursos municipais para fazer o viaduto, deslocar o trânsito e desafogar a BR. Obrigado. Estando esses temas relacionados diretamente com a atuação da Câmara da Indústria, Comércio e Vacaria, é justo que a indicação do titular dessa pasta passe por uma ampla discussão dentro dessa valorosa entidade. Pergunta: caso eleito, podemos contar
que a SIC participará da escolha do novo secretário dessa parte? Obrigado. O presidente Antônio Flávio, é uma honra estarmos debatendo aqui. Em 1998, a senhoria não era o presidente, mas eu e o candidato Bertão, o doutor Vanharte, viemos para uma audiência como esta, um debate como esse, e assumimos os dois o compromisso de que a indicação do secretário da Indústria e Comércio se faria pela entidade após uma discussão interna. Mais tarde, eleito o doutor Vanharte, e mais tarde, eleito o Pegoraro, nós nos entregamos para que o Livino Fagundes, saudosa memória, fosse o nosso secretário, porque era o nome oriundo aqui da CIC. Eu venho me preparando desde 88, Antônio Flávio, para ser prefeito. Fui deputado por 20 anos. Fui conhecer os caminhos de Brasília, buscar os recursos, deputado estadual. Me empenhei tanto e cuidei de algo que é fundamental. Jamais deixei que a minha ficha fosse manchada. Não tenho um apontamento, uma denúncia, uma condenação. Porque eu vejo assim é que um homem público deve administrar uma cidade. Um verdadeiro interesse público. Nós vamos proceder com a CIC, com a Câmara da Indústria e Comércio, o melhor relacionamento, porque ela é a geradora de empregos. E queremos fazer uma administração com lisura, com honestidade. Nós não vamos gastar dinheiro em propaganda para promoção pessoal. Vamos gastar naquilo que é fundamental. Ok, obrigado aos... Então, antes de eu responder a pergunta do Flávio, é pertinente dizer que, infelizmente, o candidato ex-deputado tenta confundir mais uma vez o eleitor. Está dizendo a nossas contas estão todas aprovadas pelo Tribunal de Contas, tem aqui o parecer favorável. Nós tivemos a imputação de algumas multas, como a candidatura do Acre também tem. Nós estamos aqui já com o processo do Ministério Público imputando multa por ter feito propaganda de forma errada no jornal, então logo sai a sentença. Então isso é uma coisa tranquila para nós. O senhor está sendo imputado uma multa que não foi para imputação para nós. Não tem todos os contos do Tribunal de Contas que estão aprovados, com tranquilidade. A propaganda irregular não existe. Foi feito informativos dentro de como prevê a lei, como manda a lei, assim como o senhor também tem aqui, depois vou mostrar os livros feitos com dinheiro da Assembleia Legislativa, quando o senhor era deputado, os diversos livros, que estão aqui, inclusive na capa, depois o senhor também vai ter que explicar ao ouvinte e ao eleitor. Dizer que, com relação à pergunta, nós temos sim, vamos discutir com a CIC, com outras entidades, que estão ligadas ao setor do desenvolvimento, que acreditamos que seja importante, tem que participar. Claro que tem que ter um secretário que também tenha relação política conosco, possa fazer essa relação também com Brasília e Porto Alegre, que é importante. Então, nós vamos sim discutir isso com a CIC e com outras entidades ligadas ao desenvolvimento. Muito obrigado. Agora,